Olá, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Desconstruindo os Mitos Henrique. Eu resolvi fazer algo diferente hoje. Hoje eu resolvi colher um depoimento de uma ex-evangélica. Quando eu falo que curas, que milagres, que tudo isso que está dentro da igreja evangélica e tudo isso é uma façanha, tudo isso é uma mentira, eu convidei uma pessoa para vir aqui no meu canal para dar um depoimento. Veja o que essa mulher vai falar. E talvez, através deste vídeo, ela vai dar voz a estas mulheres que estão dentro de casa, dentro desses lares religiosos de igreja, sendo abusadas, sendo espancadas, sendo maltratadas, dentro desse sistema cristão, e pouquíssimas mulheres têm coragem de falar o que esta mulher vai falar aqui agora. Tem mulheres, tem pessoas que estão vivendo dentro desse sistema religioso, com a voz aqui embargada, percebe as coisas, elas vê tudo isso, mas quando elas vão expor isso, elas são, na verdade, coagidas por um grupo de pessoas a não expor esta verdade. E eu quero parabenizar esta mulher por esse depoimento que você vai ver agora aqui. E se você gostou deste vídeo e do que você vai ver e ouvir a seguir, peço a você que já se inscreve aí no canal, dá o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum desse conteúdo. O meu propósito aqui é mostrar só a verdade. E eu vou usar a Bíblia durante todo o tempo que eu neste canal para vocês perceberem a mentira, a discrepância. E agora nós vamos ao depoimento. Veja. Então, eu trouxe a Ana aqui para ela falar algumas coisas que está acontecendo, que acontece dentro desse sistema. Ana, você tem quantos anos mesmo que você frequentou a igreja evangélica? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E para as pessoas que estão ouvindo e que vai ver este vídeo, você se compromete a falar só a verdade, porque essa verdade, ela pode ajudar, ela pode auxiliar outras pessoas que vai ver este vídeo. Você se compromete a falar só a verdade, o que você acredita e o que você não acredita? Com certeza. Eu vim aqui justamente para expor no que eu acredito, no que eu não acredito, na experiência que eu tive no meio evangélico. Eu não tive um dia nem 2 dias no evangelho. Foram 10 anos. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas. Durante toda essa trajetória que você esteve dentro da igreja evangélica, você já presenciou algo assim fantástico, algo sobrenatural? Você já presenciou alguma cura, algum milagre na sua vida, ou na vida da sua família, ou na vida de algumas pessoas? O que você poderia falar? Tem alguma experiência particular própria sobre este assunto? Vamos lá, então. Nesses 10 anos que eu tive na igreja, eu ouvi muitas promessas. Isso eu ouvi muitas. De milagres, de cura, de profetada, muito. Agora, o que aconteceu na realidade, eu nunca vi. Inclusive, eu tive 2 experiências na minha vida. Eu dentro do evangelho. Sim. Isso não foi nem A, nem B. Porque, de repente, você pode falar assim, não, ela está falando de alguém que falou que aconteceu. Não, estou falando de mim, Ana, que aconteceu na minha vida. Sim. Então vamos lá, eu vou expor. Eu estava no evangelho, eu era regente das irmãs, fazendo a obra do Senhor perfeitamente. Eu tinha muito temor a Deus. E de repente meu marido ficou doente. Ele ficou doente e foi assim, rapidinho, 6 meses ele estava pesando 36 quilos.
E eu na igreja. E eu questionava, mas por que está acontecendo isso, né? E o pastor veio até a minha casa, porque como ele ficou sem andar, tive que fazer uma UTI na minha sala e eu não podia sair. Aí o pastor, ele veio não questionar porque meu marido estava doente. Ele veio questionar por que eu não estava indo para a igreja, porque eu era regente do grupo das irmãs. Aí eu falei para ele que eu não tinha condições de sair, porque meu esposo estava naquela situação, dependendo de mim para tudo, ele não andava. E ele falou assim, você está errada? Você tem que procurar Deus, para Deus fazer a obra. E você não já era evangélica? Sim, uma evangélica assim, gente, eu tinha um temor a Deus tremendo. Tá, mas assim, o que foi que aconteceu assim, marcante assim, para as pessoas? Ele chegou na minha casa e começou a falar línguas estranhas e falou que aquilo que estava acontecendo com meu marido não era para a morte, era para a honra e glória do Senhor Jesus. E que ele ia sarar, que ele ia se recuperar, ele ia continuar fazendo a obra do Senhor e que aquilo ia ser testemunho para deixar as outras pessoas mais fortes no Evangelho. Que ele ia ser a prova viva que Deus existe, que Deus faz milagres. Aquilo penetrou. Olha, aquilo penetrou de um jeito na minha mente que eu tinha certeza que ele ia sarar. Ele ia sair dali. Eu deixava tudo arrumadinho e ia para a igreja. Porque eu sabia que Deus estava cuidando dele. Às vezes, quando ele estava muito ruim, ele estava com câncer, né? Que ele estava com uma fase muito ruim, eu pedia para um vizinho, para um amigo, para um parente ficar. De repente ele precisasse de alguma coisa, mas eu ia fazer a obra do Senhor. Conclusão, não demorou nem 2 meses, meu marido faleceu. E o pior de tudo, eu fiquei tão desesperada. Mas chegaram assim, para o povo entender, falaram alguma coisa, profetizaram? Sim, falaram que ele ia sarar, que ele ia se recuperar, que aquilo que estava acontecendo com ele era para a honra e glória do Senhor, para fortalecer o Evangelho, para fortalecer as pessoas que estavam lá Sim. na igreja. E ele morreu depois de 2 meses. O pastor nem lá apareceu. Você tem uma ideia? Nem lá ele apareceu. Porque a vergonha foi tanta que ele nem apareceu. Isso foi um primeiro caso do meu esposo. Mas mesmo assim, eu como tinha muito temor a Deus, eu continuei a fazer a obra do Senhor. Mas fiquei com aquela tristeza no coração. Eu mudei de igreja, né? E continuei a obra do Senhor. Aí meu pai ficou doente. Meu pai foi fazer uma cirurgia, foi tirar um cisto do intestino e deu uma parada cardíaca, deu uma complicaçãozinha e tal. E aí meu pai ficou praticamente vegetativo em cima da cama. E o pastor, de uma outra denominação, veio até a mim, orou e falou que meu pai não ia morrer. Gente, você sabe o que é você estar com um ente querido em cima de uma cama, praticamente morto, e vir um pastor, um homem de Deus, falar que ele vai se levantar, que ele não vai morrer? Gente, aquilo entrou como um bálsamo, uma coisa assim que eu falei, nossa, que maravilha, meu pai não vai morrer. E até então, eu já até tinha esquecido do que tinha acontecido com meu marido, que eu estava preocupada com meu pai. Pois é, depois de uns 3 meses, mais ou menos, o meu pai veio a óbito. E eu parei, pensei, uai, mas o pastor veio aqui. Ele falou que meu pai, ele via meu pai no púlpito, dando testemunho que meu pai não ia morrer. Gente, você sabe o que é isso? A pessoa vir falar que seu pai não vai morrer, é pai, gente. Então, depois que meu pai me faleceu, esse pastor novamente nem a mim veio para falar assim, eu sinto muito, Ana, irmã, eu sinto muito o que aconteceu. Sabe, essas coisas que falam, foi a vontade de Deus. Nem isso ele falou. Entendeu? Para amenizar um pouco a burrice dele, a ignorância dele. E mais uma vez, eu me decepcionei. E foi isso, né? Que aconteceu. Que aconteceu.
Mas não só esse fato que aconteceu com você, você já ouviu falar em algum lugar que outras pessoas, assim, por negligenciar a medicina, tem algum episódio desse, tem algumas pessoas lá em tratamento e, de repente, isso vem não acontecer também? Você ouviu isso em outras denominações, com outras pessoas? Você viu algo parecido também? Não. Você nunca... Nunca vi. Gente... Não, eu estou perguntando assim, se você já viu outras pessoas também estar frustrada, decepcionada. Ah, sim, desculpa, eu não entendi. Não, várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas. Várias pessoas decepcionadas. Aí eles colocam a culpa que é o Satanás, que entrou na mente. Não, gente. Chega uma hora que você cansa. Eu levei uma cacetada, levei 2. Fora as outras coisas que eu presenciava e fazia vistas grossas. Eu era regente do grupo das irmãs. Eu presenciava várias coisas dentro da igreja, gente. Muitas coisas, não tem noção. Tá bom, então nós vamos falar assim pacificamente para que as pessoas entendam. Então, qual é a sua concepção hoje? Hoje você está numa igreja? Hoje Não. Você acredita que Deus fala com alguma pessoa na igreja? Nunca, nunca. Isso é mera ilusão, emoção, gente. É isso que o povo tem que acordar e ver isso. Isso é pura ilusão. É emoção, é aquela emoção. A mesma emoção que você vai ter se você colocar uma música que você gosta. É a mesma emoção que você vai ter quando você vai no estádio de futebol. Quando você vai numa festa que está um monte de amigos e coloca aquela música que você adora, que você começa a dançar. É a mesma coisa, gente. Então, o que você está querendo dizer aqui, que isso que as pessoas chamam de Espírito Santo, na verdade, deixa eu te fazer outra pergunta. Você foi evangélica, você já foi batizada com o Espírito Santo? Chegou a falar em língua? Como foi esse processo? E esse processo que as pessoas falam na igreja, labacá, labacé, labacheia, isso na sua concepção vem do céu ou isso é do íntimo, é do imaginário na sua concepção? E o que é isso na sua concepção hoje? E você, se não me engano, segundo o que você falou para mim, você já falou isso. E como você vê isso hoje? Isso vem do céu ou vem do próprio âmbito imaginário da mente? Ai, gente, eu fui batizada, né, entre aspas, né, no monte, que dizem, né? No monte. No monte. Eu fui no monte e começaram aquela coisa. Gente, é uma coisa assim que é como se fosse uma... Eles entram no cérebro da gente, eu não sei o que acontece. Aí começaram a me girar. Mas eu não... Aí começou a falar umas línguas igual o povo lá. Mas eu estava consciente, gente. Eu estava consciente que aquilo... Eu estava falando por emoção. Mas eu achava Você que... acreditava? Eu acreditava que aquilo era o Espírito Santo. Como todo mundo acredita, né? Quando tá tocando um hino gostoso lá na igreja e aquele povo começa... Aí eu gosto do louvor. Aí começa a falar em línguas estranhas, começa a pular, Gente, isso é pura emoção. É emoção. E eu quero, gente, eu quero mesmo que alguém venha até a mim e fale: eu fui curado na igreja sem a medicina. Peraí. Então quer dizer que a maioria dos evangélicos, eles falam, dá o depoimento na igreja, né? Que Deus me curou. Olha, Deus tocou. E como é que você vê isso? As pessoas dão o depoimento na igreja evangélica que Deus me curou, quando na verdade essas pessoas passou na mão da medicina, né? Essas pessoas, elas foram ao teu médico, o médico operou, outros que tiveram câncer estão fazendo quimioterapia, né, e outras coisas. Então, na verdade, elas desprezam a medicina. Sim. Então quer dizer que a fé delas não resolve a vida delas. Não. Elas precisam ir ao médico. Você está conseguindo entender, gente? Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu já venho falando desse assunto por muito tempo, elas se descreem em Deus, por exemplo, como os pastores, todos esses pastores famosos, eles pregam para as pessoas o milagre, a cura, o livramento, mas na verdade, quando é eles
que está nessa condição, precisando de médico, de tratamento, eles vão à medicina. Então, isso deixa claro para a gente que tudo isso aí é para o povo, né? Esses milagres é pregado para o povo, mas os líderes mesmo não acreditam nisso. Por exemplo, nós temos aqui um homem que pregava numa cabine blindada e vendia livramento, e ele usa óculos. Então quer dizer que, no seu entendimento, isso tudo é para o povo, mas eles mesmos não acreditam nisso. Não, isso daí é como se fosse um comércio. O comércio... Um comércio? O comércio sem clientes, ele sobrevive? Ele vai ter que fechar as portas. É simples. Se você não for lá comprar as mercadorias e o comerciante não ter os lucros, ele vai fechar as portas, ele não vai ter dinheiro para pagar água, luz, o aluguel. Assim é a igreja. Se não tiver os membros lá para dar o dízimo, para dar as ofertas, ele vai fechar. Você dizimava? Eu dizimava. Você dava oferta? Você recebeu algum favor durante esse tempo todo, divinamente? Nunca. Nunca? Não, gente, eu estou sendo espontânea aqui. Eu não tenho canal no YouTube, eu não preciso de nada disso. Eu estou expondo isso aqui porque eu acho que as pessoas que estão na igreja têm que acordar, gente. Elas têm que acordar. Porque eu estou para ver o pastor ou alguém que esteja na igreja, se ela tiver uma doença, eu acredito que é milagre, assim, vê se vocês me entendem. Eu estou com uma doença. Vamos supor, eu estou com um câncer, eu estou com qualquer doença assim, que precisa de um agir da medicina. Aí eu vou no médico. Inclusive tem uma cidadã conhecida do povo, que ela está com câncer. O médico deu 6 meses de vida para ela. E ela já está há 1 ano. Opa, isso. É famosa essa mulher? É famosa. É uma então, pastora famosa. Não fala o nome não. Não, é uma nome, não, o pessoal que é conhecido aí vai saber quem é ela. Já sei quem ela é tá pastora, cantora gospel. Aí ela pega e fala assim: Deus está comigo. Deus está fazendo a obra. Deus vai me curar. Deus não vai curar ela. Porque se Deus estivesse curando ela, tivesse dado esses 6 meses de vida para ela, ela não estaria fazendo químio, rádio e tomando as medicações. E quando as dores dela apertam, ela corre lá para o hospital para tomar a medicação. Ah, peraí. Então ela é evangélica, sim, né? E ela disse que tinha 6 meses de vida. Sim. Mas ela continua fazendo o processo da medicina. Sim. Então, já que no entendimento que Deus cura, então na verdade não seria um médico que deveria fazer esse processo, deveria ser o pastor, exatamente, ou o padre, ou o líder. Isso. Ela não deveria nem pisar na porta do hospital. Ela deveria ficar na casa dela, orando, jejuando. Aí sim, olha, ela curou, olha, foi um milagre, foi a mão de Deus. Ou é um que faz, ou é outro que faz. Agora, a medicina, então quer dizer, a medicina não fez nada por ela, a medicina... Eu não entendo isso, gente. Vocês que estão aí, vê se vocês conseguem entender isso, que a pessoa é evangélica, a pessoa falou que Deus vai curar, entendeu? E ela tá lá. Ela tá lá fazendo a químio todo dia, 2 vezes por semana que seja, e tomando as medicações, fazendo tudo que tem que se fazer. Aí, esses 6 meses, quem levou a fama foi Deus. A igreja. A igreja, a instituição. Todo aquele trabalho, toda aquela química que entrou nas veias dela, toda aquela medicação, tudo que fizeram por ela, não valeu de nada. Quem levou a fama foi o outro, que não fez nada. Vocês estão conseguindo entender, gente, como que esse sistema ele é hipócrita? Ele rouba o mérito das pessoas. Você está entendendo? E isso eu presenciei várias vezes na minha igreja, quando eu era pastor. As pessoas iam para o médico fazia o tratamento, chegavam na igreja, eles davam o testemunho. Você está conseguindo entender a hipocrisia? Então, mas assim, eu quero falar outra coisa. Eu gravei um vídeo no meu canal, onde eu fui muito criticado pelos evangélicos, porque eu falei que a maioria das esposas não tem voz, né, na igreja. Eu disse no meu canal, e no meu canal aqui,
que no meu testemunho, eu contei o meu testemunho, quem quiser ver o meu testemunho pode vir aí, tá? Eu vou colocar aqui no card, esse pastor desmascara, conta seu testemunho e desmascara as curas, os milagres da igreja, e eu chego a ter gravar um vídeo dizendo que a sua vida, a vida dos fiéis não vai mudar, tá aí no YouTube. Então assim, pelo que eu estou entendendo, as pessoas que vão na igreja, que frequentam a igreja, elas têm medo assim de alguma represália divina. Por exemplo, eu conheci, não sei se você conhece, muitas esposas de pastores que são violentadas, que são maltratadas, né? E como que você vê isso? E pior que assim, que elas não podem, gente, denunciar, porque ou seja, o grupo que elas fazem parte chega a orientar elas, quando elas são espancadas, a entregar na mão de Deus, né? Inclusive eu tenho um episódio desse, eu perdi um monte de dinheiro e os pastores me orientou não procurar justiça, mas entregar na mão de Deus. Então as pessoas, elas são orientadas, as mulheres estão sendo espancadas, e eu quero dar voz a esta mulher, que talvez vai ser a voz de outras mulheres. E os pastores, eles orientam, orar, entregar na mão de Deus. Eu percebo que, nesse sentido, as pessoas estão mais preocupadas com o caráter da instituição, com a imagem da igreja, do que as pessoas. E como, por exemplo, eu já vi muitas mulheres sendo maltratadas, agredidas. Você já presenciou algo, alguém já falou algo dessa natureza? Você viu alguém falar algo? Você conhece alguém? Como você vivenciou durante 10 anos? Você viu algo parecido? Muitas vezes. Muitas vezes. Como eu era regente do grupo das irmãs, aí às vezes as irmãs chegavam lá com o olho roxo, chegava com hematomas. Aí eu falava, nossa, irmãzinha, o que foi que aconteceu? Aí eu caí, escorreguei, estava lá. Inúmeras desculpas. Você sabia que não era nada disso? Teve um episódio de uma irmã que ela chegou com o olho bem roxo, até com um derramezinho na vista, né? Todo vermelho. Eu perguntei pra ela. Aí eu cheguei teve os ensaios das irmãs, tudo. Eu não questionei ela. No final, eu falei pra ela, eu quero falar com você em particular. Aí fui passar a linha, né? Conversei com ela, eu falei assim, aqui não tá a irmã Lúcia. Aqui está uma amiga. O que aconteceu? Você não caiu da escada. O que aconteceu? Ai, que meu marido, a gente tava discutindo, meu marido se exaltou, me deu um murro, me deu um chute. Aí quando ela levantou a saia, assim, tava toda roxa. Eu falei, ele não pode fazer isso. Ele prega uma coisa e tá fazendo outra. Ela falou, mas a gente não pode expor, né? Aí eu falei, não, mas tá errado isso. Aí fui até meu pastor presidente, conversei com ele, aí ele chamou o casal, a gente ficou nós três, mas o pastor e a esposa dele, e a gente foi conversar a respeito do episódio. Sabe o que o meu pastor falou, gente? É um absurdo. Ele falou assim, que não podia expor para não envergonhar a obra do Senhor. Oh, que isso? O cara massacrou a esposa, sendo que ele prega lá no púlpito como se deve tratar a esposa, e eu não poder falar, e nem ela poder falar, para não expor. Isso é um absurdo. E foi isso que aconteceu. Ela ficou quieta, não falou nada, e deve estar apanhando até hoje, que eu não sei, né, que já faz tempo que eu saí da igreja, deve estar apanhando até hoje, né? E o que você diria para as mulheres que vai ver esse vídeo, ouvir? Elas devem permanecer caladas ou elas devem denunciar esses acontecimentos, esses abusos? Olha, eu falo para vocês que estão na igreja, que não abriram ainda a sua mente para saber o que é certo e errado. Espero que um dia vocês acordem e vejam que a igreja não é nada disso. Acordem. Não permita que homem nenhum soque vocês, bata em vocês. E aí depois você esteja de braço dado com ele na igreja. Você está sendo omissa a você mesmo. Não permita isso. E eu vou te falar, eu vi vários episódios. E os que a gente não viu? O que a gente não viu por aí? Tá entendendo? Não permita isso. Acorde, gente. Denuncie. Se o seu pastor não quer
que você envergonha, vai e denuncia no 180, na Delegacia das Mulheres, elas vão te dar todo o suporte que você precisa. Porque tem muita gente apanhando aí, gente, muita gente. Você está percebendo, gente? Nesse sistema cristão, nesse sistema evangélico, é tudo isso que acontece, a maioria disso é tudo hipocrisia. Não existe amor neste lugar. Neste lugar, o que manifesta é o ódio. E o amor, o que você viu durante esse tempo, é um amor condicionado, né? Tem que fazer parte do grupo. Você presenciou alguma coisa, amor, um amor incondicional? Se as pessoas amar você, amar as pessoas que estão de fora sem fazer parte do grupo, ou você acha que esse amor ela é condicionado ao grupo? Como é que você vê esse amor no meio da igreja, no meio dos irmãos? As irmãs têm amor uma para com as outras? Como é que é isso? Como que isso acontece? Olha, eu vou falar porque eu estava junto. No grupo das irmãs, olha aí, gente, é o grupo que mais tem fofoqueira. O grupo que mais tem uma querendo ser melhor que a outra. É o grupo que mais tem irmãs querendo mostrar mais que se veste melhor do que a outra. Mas isso acontece O que acontece? Acontece. Quero quem é que fale pra mim que é mentira. Não é. Eu presenciei. Eu cansava, ficava com dor de cabeça de tanto ver as irmãs, uma discutindo porque deu a primeira voz para um, não deu a primeira voz para outra. Teve um dia que a gente estava no ensaio, a irmã levantou e saiu sem dar satisfação, só porque deu a primeira voz para uma outra irmã, aí ela não apareceu mais na igreja. É o lugar que mais tem confusão, que mais tem fofoqueira. Pode ter certeza do que eu estou falando, gente. Então não quer dizer que essa imagem, né, essa imagem que os evangélicos apresentam para as pessoas, né, de santidade, de amor, que são os povos melhores. Então, na sua visão, isso tudo é enganação? É enganação. Olha, acrescento mais. Tá cheio de irmãs do grupo que quando chega um pastorzinho mais bonitinho e que colocam lá na frente que ele é empresário, ela já vê o carro dele chegando, ela já fica de olho, viu? Ela já fica de olho, viu, nele, viu? Não quer saber se ele é casado, se ele não é. Que eu cansei de ver isso. Cansei de ver isso. As pessoas, elas não respeitam, gente. Não respeitam. Aí pode falar assim, Deus vai colocar a mão, Deus vai fazer acontecer. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Outra coisa também que eu falo no meu canal é que a sua vida não vai mudar dentro da igreja evangélica. E quando as pessoas apresentam pessoas que supostamente estão bem financeiramente, que tem empresa, que tem negócio, que tem supermercado, a maioria dessas pessoas, elas não adquiriram isso dentro da igreja, tá? Eu combato muito isso, eu falo no meu canal que a sua vida não vai mudar dentro desse segmento. A única vida que vai mudar dentro dessa instituição é a dos pastores, é da elite, é do clero, é da pirâmide. Então, assim, quando as pessoas falam, hoje eu estou na igreja, eu tenho carro, eu não tinha nada, na verdade, essas pessoas não eram evangélicas, elas eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que dedicavam suas vidas no seu trabalho, trabalhando com inteligência, e aí o sistema cristão evadiu a mente delas e converteu elas, doutrinaram elas a se comportar como cristão. Então, quando você vê isso dentro da igreja, irmão abençoado, é porque ele já tinha isso. Dentro da igreja, você não vai conseguir nada disso, porque você perde o seu tempo e o seu dinheiro. Então, quero deixar aqui claro que quando as pessoas vêm argumentar que fulano está rico, que fulano tem dinheiro, foi pessoas que eram católica ou que não acreditava absolutamente nada disso, elas se converteram e vieram. Aí eles vão apresentar essas pessoas que têm carro, que têm dinheiro. Por exemplo, eu mesmo não consegui nada, né? Eu estava ali porque eu acreditava, né? E minha vida foi só mudar também, Ana, depois que eu larguei tudo isso porque eu descobri que não tem Deus nenhum guardando, livrando, protegendo. E você acredita que um Deus ajuda alguém? Você acredita que algum ser divino,
ele intervém, ele fala com as pessoas, ele abençoa pessoas, ele multiplica a prosperidade das pessoas. Você acredita nisso? Não. Eu não acredito. Quando estava na igreja, eu tinha o nome sujo no SPC Serasa. Eu não tinha R$1 no bolso. Só vivia, sabe, contando as moedinhas no final do mês. Hoje eu tenho vários cartões de crédito. Vários cartões de crédito. Depois você saiu Depois que eu saí fora. da igreja. Tenho um dinheirinho guardado, caso tenha alguma emergência. E eu acho assim, que as pessoas que estão na igreja, esse Deus é a desculpa para eles, para a incompetência, para as frustrações, porque eles não adquirem nada, porque eles não conseguem arrumar um emprego. Aí, para não ficar feio, porque ele é pai de família, ele fala que Deus não quer. Deus quer ele na obra do Senhor. Aí ele tem que dar uma justificativa para a sociedade e tem que dar uma justificativa para a esposa. Então, é Deus. Não é Deus nada. É preguiça mesmo. Mas ele tem que ter a desculpa. Então, eu denomino Deus, os evangélicos na igreja, a desculpa, as frustrações e a incompetência de cada um. Então hoje você não tem religião? Não, não tem. Você acredita que existe alguma religião certa? Não. Não acredita? Não. Eu acredito na força de vontade de cada um. Força de vontade, na perseverança, de você ir atrás dos seus objetivos. Isso eu acredito. Se você tem... não, eu comprei um carro, foi Deus que me deu. Epa! Se foi Deus que te deu, então ele que vai lá pagar na agência, né? Agora, se foi você que pagou, como que foi Deus que te deu? Eu tenho essa blusa aqui, ó. Olha, minha irmã que me deu. Como que eu tenho que pagar um presente que ela me deu? Ah, Deus me deu uma casa. Ah, Deus te deu uma casa. O crente tem uma mania de falar isso, que é Deus que dá tudo. Deus te deu uma casa, tá? Você financiou em 20 vezes. Não paga não pra você ver. Se você não perde a casa pro banco, você perde a casa pro banco e garanto pra você que Deus não vai lá pagar não. Tá vendo como que é uma mente tão, sabe, uma mente fraca, uma mente... Tá entendendo como que é as coisas? É uma mania, Deus me deu, Deus me deu. Se Deus te deu, Deus vai lá pagar, não é isso? Eu penso que eu tô errada, não é assim? Perfeitamente. Então, na verdade, isso tudo acontece porque as pessoas são fanáticas, né? As pessoas adoram roubar o mérito. Eu mesmo, né? Roubaram o meu mérito. Então, assim, para que as pessoas que estejam em casa, as irmãs que estão no Evangelho, né? Que também percebem isso, mas não tem coragem de falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje que você não tem religião, não tem Deus, porque as pessoas, elas falam que as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não têm uma religião é infeliz, as pessoas é uma pessoa frustrada, não tem Deus nenhum. Você é uma pessoa frustrada, a vida não tem sentido para você, a vida parece que perdeu assim, o sentido da existência humana. Hoje que você sentiu medo quando você estava na igreja, você tinha um vazio, ou você simplesmente decidiu, assim, de repente, como foi essa trajetória? Você sentiu na sua vida, assim, um desprezo dos evangélicos, você não ir mais para a igreja, e como que você vê tudo isso? Olha, eu não senti falta de ninguém indo na minha casa falando que era para me voltar para a igreja. E eu vou falar uma coisa de coração, gente, de coração mesmo. Eu sou uma pessoa super feliz. Super feliz mesmo. A minha vida é viajar, gente. Quando eu estava no evangelho, eu não ia para lugar nenhum. Primeiro porque eu era regente. E se eu faltasse um culto, antes de terminar o culto, o pastor já estava ligando para mim para saber por que eu não tinha ido no culto. Tá entendendo? É como se fosse uma prisão. Eu tinha que dar satisfação para um homem. Hoje eu viajo, minha vida é viajar. Amo viajar. Todo final do ano eu passo as minhas férias na praia, que eu amo praia. Nunca fiz isso quando eu estava no evangelho, esses 10 anos. Eu vou para a praia, eu viajo, eu tenho dinheiro no banco, compro o que eu quero, como o que eu quero. Não foi Deus que te deu isso, não? Não foi Deus, não. Mas Deus não deu, mexeu o pauzinho, te abençoou. Isso tudo foi esforço. Foi esforço. Agora deixa eu te perguntar, você quando você trabalha na área da saúde, você
Viu muitos evangélicos lá procurando ajuda? Para quem não sabe, né, eu sou enfermeira e o que mais você vê lá é os evangélicos. Os evangélicos procurando a medicina. Opa, se tem um Deus que é o dono da cura, então ela está no lugar errado. Tinha que ir lá na igreja. Falar assim, olha, eu estou com tal doença, eu quero a cura. Não ir para a medicina. Eu não entendo isso, como que tem as pessoas que dão mérito à igreja, a Deus, por uma cura, sendo que ela procura a medicina. Porque se é Deus que fez essa cura, ele não tinha nem que ter posto os pés no PS. E o que mais tem lá é evangélico, gente. Eu sei porque eu sou enfermeira, eu sei o que eu estou falando. Você não tem medo, assim, de pagar um preço de Deus? Ixi, que preço é esse? Não existe isso. Então, assim, gente, não existe. Isso, negócio de falar preço, é para entrar na mente. Pode intimidar as pessoas. Intimidar as pessoas a não deixar evangelho. Mas não é porque ele está preocupado, pastor, de perder você. Não. Ele está preocupado de perder, ó. Não brinca. O dinheiro do dízimo e as ofertas. Principalmente se você tem um bom emprego, se você é um bom dizimista. Bom dizimista é isso aqui, viu, gente? Aí sim. Aí tem que colocar medo, pavor em você. Olha que Deus vai pôr a mão, olha que Deus vai levar. Inclusive, teve um que falou que Deus ia levar a coisa que eu mais amava, que era meu filho. Viu? Dentro da minha casa. Isso. Dentro da Seu minha filho casa. está vivo hoje. Ah, meu filho tá bem vivo, casado já. Não tem nada. Gente, isso daí. Aí as mentes fracas. Ai, meu Deus, que medo. Não, preciso ir para a igreja, preciso fazer a obra do Senhor, que Deus vai pesar a mão. Né? Mas isso aí é mera ilusão, gente. Isso aí é tortura psicológica. Então você vê hoje a religião, principalmente a protestante, com um controle. Sim. Com um controle absoluto sobre as pessoas. É controle. Até as pessoas estudarem, abrir suas mentes e descobrir que não é nada disso, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, né? Que a gente tem que abrir a mente, porque as pessoas que estão na igreja, elas fecham o mundinho delas, entre elas, e o pavor. Muitos estão ali com vontade de tomar uma cerveja, com vontade de tomar um vinhozinho. Olha que coisa mais gostosa você pegar seu marido no final de semana e ir para um barzinho, um lugarzinho bem legal, você tomar um chopp, tomar um vinhozinho, comer uma porção. Eu faço isso direto, que eu adoro. Mas não pode, porque o pastor falou que é pecado tomar cerveja, que é pecado tomar vinho. E eu já vi muitos pastores tomando vinho, sim, fora da igreja, longe, ninguém nem sabe. Tá entendendo como que funciona? Então, assim, outra coisa também que é muito marcante, pastor, não todos aqui, tá, gente? Não estou aqui fazendo uma generalização de maneira alguma, mas pastores, eles gostam. Você já recebeu uma cantada, padre, pastor? Pastor, muitas das vezes, eles gostam muito de aproveitar de mulheres, assim, que são viúva, que tem um poder aquisitivo, tá? Não são todos, mas a maioria de pastores busca essas mulheres, né? Por exemplo, essas viúvas que estão desprezadas, que precisam de ajuda, eles não correm atrás. Mas se tiver uma viúva que tem dinheiro, uma viúva que está um bem-estar, você já viu, e que eu falo aqui no meu canal, como eu falei no meu testemunho, e presenciei muitos pastores com várias amantes, quando um cara pecava, mandava ele para outro lugar. Você viu alguma coisa parecida disso no meio da trajetória? Ou você viu receber alguma cantada, alguma coisa? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Isso aconteceu comigo. Padre, alguma coisa? Aconteceu comigo. Tive 2 episódios. Como eu falei, eu sou enfermeira, né? E eu fui fazer a visita numa casa paroquial. Um padre, que estava com câncer, né? Então, como eu era supervisora, eu tinha, como a gente trabalhava com convênios privados, então a gente montava o home care na casa dos pacientes, né? E eu chegando lá na casa paroquial, eu fiz o relatório do paciente, né? Administrei as medicações que precisava. Quando eu estava, era uma casa paroquial, estava cheia de padre. Quando eu estava saindo, um padre me agarrou na porta. Ele me agarrou. Eu fiquei tão sem ação, porque você está numa casa paroquial e de repente
um padre ele me agarrou, gente. Ele me agarrou. Eu saí de lá sem noção, sem chão, sem nada. Eu só abri a porta e saí correndo. Tá entendendo? E eu falei, meu Deus, mas eu fiquei sem acreditar naquilo, sabe? Eu estando na igreja evangélica. Aí eu falei pro meu pastor que tinha acontecido, que eu ia denunciar ele. Meu pastor falou, não, Deus vai pesar a mão por ele. Deixa que Deus vai colocar a mão sobre ele. E assim eu fiz. E na igreja? E eu estava na igreja. O meu pastor, quando eu fiquei viúva, eu não fiquei ruim financeiramente. E meu pastor sabia de tudo isso. E eu via que meu pastor, ele tinha um cuidado muito especial comigo. Se ia pro monte, ele já gritava lá, se a irmã Ana não for, ninguém vai. Ah, cadê a irmã? Ele tinha reunião, cadê a irmã Ana? E era aquele cuidado. E quando a gente ia pro monte, aquela escuridão, aquela muvuca, aquela palhaçada toda, e eu via que ele me abraçava muito para falar Línguas estranhas. Línguas estranhas. E eu, lá no fundinho, eu falava assim, nossa, mas será que esse pastor tá... Aí eu já voltava logo o meu pensamento, que eu falei, misericórdia, ele é um homem de Deus, a igreja dele é lotada, porque ele revelava o fundo e profundo. Então eu me sentia culpada de estar pensando isso de um pastor. Não, ele está tendo cuidado comigo, porque eu fiquei deprimida, porque meu marido morreu, tal. Não era nada disso, gente. Segura um pouquinho. Então, você está entendendo, gente, que quando uma mulher ela vem denunciar, eu vou explicar o que acontece. Quando uma mulher ela está sendo assediada e o pastor é muito grande, ser grande aqui é de pastorear vários campos. Muitas mulheres, como nós já vimos vários escândalos de mulher denunciar, você sabe o que acontece? Olha só o que acontece quando uma mulher vai denunciar um abuso. Muitas mulheres estão sendo abusadas e elas têm medo. Elas têm medo de estar pensando mal. Elas têm medo de estar pensando mal daquele homem de Deus e elas ficam assim, refém daquilo. Sem entender. Eu conheci muitas mulheres, testemunhos, isso está nos jornais, na televisão. Mulheres que estão sendo abusadas. Porque quando o crápula tem uma posição, ele utiliza dessa posição para cometer abuso. Porque a igreja é um lugar mais assim, procurado por esses problemáticos, por essas pessoas que são pedófilos, pessoas que são, na verdade, que têm uma inclinação pervertida sexualmente. Eles começam a buscar membros, supostamente com tratamento, como você vê aí, esse espiritualista, esse João de Deus, e outros homens aí, padre, abusando, porque nesse momento que a pessoa pensa, né, que aquilo é um carinho especial, sim, né? Sim. A pessoa começa a pensar que aquilo ali é um cuidado especial e até mesmo a pessoa não consegue pensar mal, gente, tá vendo? A pessoa ela não consegue pensar mal daquele líder religioso. Por exemplo, se essa mulher for denunciar a um pastor porque ele é grande, ele tem posição, a igreja inteira fecha com o pastor e chega a dizer para aquela mulher que ela está endemoniada, como nós já vimos por aí, que ela está com o espírito do demônio, com a pombagira, que ela quer denunciar o ministério, por ele ser a maioria, ter pessoas que defendem ele. Essa tal mulher, né, ela passa como errado. Isso. É por isso que tem mulheres que têm medo de denunciar esse escrápula, né? Exatamente. Então assim, você começou a se sentir que você estava pensando mal de você mesmo. Isso, eu pensava assim, não, eu não posso pensar isso, que ele é pastor, é um cuidado é tipo assim, um cuidado de pai. Eu só descobri que não era um cuidado de pai quando, depois de um certo tempo, eu comecei a me relacionar com outro rapaz. Ele virou, nossa, ele ficou... Ele era casado. Ele era casado, tinha muita amizade com a esposa dele. E ele falava para todo... Ele começou a blasfemar e falava. Ele falava assim, não, esse homem é enviado do Satanás na sua vida. Ele vai te fazer muito infeliz. Você não pode namorar com ele. Eu quero que você termine com ele agora. Era assim que ele falava para mim. E ele ficou mais raivado ainda quando eu decidi ir para outra denominação com o cara que eu estava me relacionando. E aí, nossa, ele ficou mais de uma semana sem ir para a igreja. Ele ficou mais de uma semana sem ir para a igreja, gente. E ele falava, um dia eu vou entender por que você abandonou. A sua vida não vai para frente enquanto você não terminar o que você começou lá.
Peraí. Então, muito parecido comigo. Quer dizer que ele disse que sua vida não ia para frente Sim. enquanto não voltasse para cumprir a suposta obra de Deus. Sim, é isso que ele falava. Você não ia pra para mim, frente. não ia pra frente. Hoje minha vida está 100% melhor do que quando eu estava na igreja. Como eu disse aqui, né, já falei, hoje eu viajo, hoje eu saio pro barzinho, hoje adoro sentar, ouvir uma música clássica, sabe, uma música bem legal, tomando um bom vinho, comendo uma porção bem deliciosa, com uma ótima companhia. Como que isso daí não é ser melhor do que quando estava na igreja? Então, sua vida hoje é muito melhor. Muito, muito Como mais. a vida de outras pessoas também. Sim. Então, assim, como que o que é Deus para você? Você acredita num Deus pessoal, num Deus... O que, na sua imaginação, toda a experiência hoje que você está fora da igreja, Deus, ele é uma pessoa? Qual é a sua concepção? Você acredita em algum Deus hoje? Não, eu não acredito em Deus. Como eu disse, eu acredito na sua força de vontade e atitude. Tá entendendo? A pessoa tem que ter atitude. E não é mérito a ninguém, a não ser a você mesmo. Então, a verdade, para você hoje, Deus não existe. Não. Ou como é que você vê Deus? Não. Fala um pouquinho, como é que você vê Deus? É uma energia? Como é que você... Não, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em que Deus vai fazer milagres, né? Eu tenho, assim, eu não acredito em hipótese alguma. Pode vir quem for falar, eu não acredito. Tá entendendo? Eu não acredito que Deus vai dar casa, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar cura. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito sim. Eu tive um episódio, tem uns 4 meses. Né? Eu tive um episódio de paralisia facial. Ah, tá. Estou percebendo um pouquinho, tá? Eu ainda estou com a paralisia facial. Inclusive, vocês vão ver aí no vídeo que a minha boca ela ainda está um pouquinho com dificuldade, mas em vista que tal já está bem melhor. O meu olho está um pouquinho paralisado, mas eu vou melhorar, que eu estou fazendo fisioterapia. Aí tá, eu estou fazendo fisioterapia, eu estou tomando medicamento. Eu tomava medicamento nas primeiras semanas de 4 em 4 horas, 6 comprimidos. Então, quer dizer, eu não dormia. Eu continuo fazendo fisioterapia 2 vezes por dia. Eu fui várias vezes de madrugada correndo para o hospital com dores, porque quem não sabe, paralisia facial é a inflamação dos nervos da face. Então, quer dizer, eles estão, é tipo uns ramos assim, né? Então, eles inflamam e dói muito. Inclusive, quando eu estou fazendo a fisioterapia, dói muito, né? E todas as vezes que doía, para onde que eu ia? Para o médico. Para me dar medicação na veia, para medicar algum anti-inflamatório mais forte. E eu tenho ainda amizade assim, né? Conhecimento assim, falo, né? Por educação, com algumas pessoas evangélicas que congregaram comigo. E tem umas 2 irmãs da igreja que ainda tenho, elas vêm aqui na minha casa, mas a gente não fala de igreja, nada. Só que quando aconteceu isso comigo, uma delas falou que era a mão de Deus e que eu precisava voltar para a igreja. E que eu só ia sarar quando eu voltasse para a igreja. Isso é bom, normal. Eu já estou 70% melhor, bem melhor, porque eu estava com a minha boca bem torta, eu não conseguia nem falar, eu tomava suco e comida com canudinho, pra vocês terem uma ideia como que ficou. Quem já teve paralisia facial sabe que é um processo lento, doloroso, né? Então, quer dizer, 70% que eu já melhorei, eu vou ter que falar que foi Deus que fez a obra? Não. Vai dar um culto de ação de graça? Ah, sim. E a segunda amiga minha falou pra mim que eu tinha que fazer... Quando eu terminasse tudo isso, que eu ficasse boa 100%, que hoje eu estou 70%. Quando eu ficasse boa 100%, eu tinha que dar um culto de ação de graças porque eu melhorei. Peraí. Então, quer dizer, as noites que eu fiquei sem dormir, porque o primeiro mês é terrível. De dor. Você não dorme, porque vocês têm que tomar um medicamento de 4 em 4 horas. Então, quer dizer, as noites que eu dormi, o tempo que eu perdi e perco fazendo fisioterapia 2 vezes por dia, que é doloroso, as dores que eu senti, os médicos que me socorreram de madrugada quando eu saí correndo para tomar medicação para amenizar a minha dor, que só faltava sair correndo.
Eles não têm mérito nenhum. Eu não entendo isso, gente. Eu tentei conversar com ela e falar que isso não tem nada a ver. Mas ela está com a mente bloqueada ainda, né? Então, um dia, quem sabe, ela não abre... Não, o mérito da minha recuperação, 70% hoje, eu dou aos médicos. Aos médicos que me socorreram, que me dão medicamento, que me faz fisioterapia. E eu vou melhorar. Estou melhorando, né? Eu vou melhorar. Então, para terminar aqui essa primeira parte do nosso testemunho, o que você diria para as pessoas que são evangélicos, aqueles que vão se tornar evangélicos? Elas devem ir para a igreja? Você aconselha elas ir para a igreja buscar soluções ou encarar a vida com a sua dureza, a realidade? O que você tem a dizer para fechar aqui nesse primeiro bloco? E como você diria para as pessoas? Deve ir para a igreja? Deve buscar esse socorro ou não? Olha, eu falo para vocês que estão na igreja, primeiro para quem está na igreja. Abre suas mentes. Porque crente tem preguiça de ler. Ele tem preguiça de ler. Eles gostam de tudo mastigado. Tudo que é falado para eles, interpretado por eles, pelos que estão lá na frente. Então, eles não têm o trabalho de ir a fundo, saber se aquilo é verdade. Tá entendendo? Abra suas mentes. Leia, estude. Procura saber. Eu tenho uma empresa hoje. Eu quero saber se tiver um milagre assim na minha frente. Se tiver um milagre na minha frente. Um cego enxergar, um câncer sair, sem a medicina. Sem a medicina, só da igreja. Eu dou a minha empresa com a chave na mão. Você dá também? A chave na mão com os funcionários, com tudo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Tem muita gente desmascarando essa mentira, essa ilusão. Eu já desmascarei, como eu falei para vocês. Tem muita gente aí desmascarando, porque a igreja só gosta de mostrar o lado bonitinho, só gosta de colher os testemunhos manipulados das pessoas. Gente, eu quero agradecer a vocês, tá, por participar. Se vocês gostou desse vídeo e acham que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a se libertar desse sistema, a minha corrida, meu trabalho aqui no YouTube é ajudar as pessoas a desprender, se libertar desse sistema, mostrando isso na Bíblia, no livro Bíblia e na vida real. Se você gostou desse testemunho, compartilhe ele com outras pessoas. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum desse conteúdo. Essa conversa vai continuar. Vou trazer outras pessoas também para dar depoimento, tá, no meu canal, para mostrar que tudo isso é uma mentira, que tudo isso é um engano, tá? Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, dá o seu like aí, tá? Porque eu vou gravar vários vídeos, eu vou ajudar você a se desprender, se libertar deste lugar maligno, enganador, mentiroso, opressor. Desde já, conta com o seu like, o seu compartilhamento e não esquece de ativar o sininho. Ana, muito obrigado pelo seu depoimento. Se eu precisar futuramente trazer você aqui para falar mais alguma coisa, eu amigas suas, você vem ao nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o que eu vivi, o que eu penso. E com certeza. E no próximo vídeo, com certeza, se você me convidar, eu vou estar 100% da minha paralisia facial. Sim. Então, gente, um forte abraço, tá? E eu vou continuar esse assunto em outros episódios, tá? Vou trazer outras pessoas. E a minha missão aqui no YouTube é isso. Eu não preciso de dinheiro, eu não gravo vídeo para ter, eu não gravo vídeo para ganhar dinheiro, eu gravo vídeo para motivar, eu gravo vídeo para ensinar as pessoas a se desprender deste lugar. Tá? Então eu vou continuar nessa missão, primeiro porque eu sou um cara empresário, eu ganho dinheiro de outros negócios, eu não preciso disso. Então assim, tem dia que eu gravo vídeo, tem dia que eu não gravo vídeo, eu estou querendo que as pessoas simplesmente abram os olhos. Aqui não é converter as pessoas a ateísmo de maneira alguma. Ateísmo, na verdade, é uma reflexão, e eu quero que as pessoas reflitam. Se você está no seu lugar, bem, na sua igreja, beleza, maravilha, mas se você está desta forma, viu o que essa mulher falou, que é a causa de muitos, então se ajunte a nós aí. Um forte abraço e eu vou continuar no próximo vídeo.